A Receita Federal foi incumbida pela própria lei, né, de regulamentar o funcionamento das lojas francas. Então, a Receita Federal tem um papel importante nesse momento, que é justamente criar as regras de funcionamento, né, e depois autorizar também a instalação das lojas francas individualmente. La semana pasada se realizó una audiencia pública. ¿Qué fue lo que se trató puntualmente en esa oportunidad? Essas audiências públicas, na verdade, ocorreram em todas as cidades gêmeas do estado do Rio Grande do Sul. E o objetivo era justamente discutir com as comunidades dessas cidades, né, sobre a implantação das lojas francas e o impacto que isso teria nas comunidades locais e também nas comunidades vizinhas. Especificamente, ali se discutiu a forma como vai ser implementada as lojas francas, né, e também se discutiu a necessidade de se criar uma lista de produtos, que vai ser uma lista negativa, ou seja, quais produtos não poderão ser vendidos em lojas francas, para viabilizar economicamente a implantação das lojas francas. Esa lista todavía no está definida. ¿Cuáles son los productos que ya se saben que no se podrán vender, inspector? A lei, ao legislar sobre lojas francas, ela só disse que poderão ser vendidos para viajantes, produtos nacionais ou estrangeiros. Então a lei deixou muito aberto, na verdade, ela não fez nenhuma restrição, e aí toca a Receita, no caso, né, ao Ministério da Fazenda e a Receita em particular, fazer essa lista. Isso traz uma série de situações inusitadas, porque a Receita não pode fazer uma lista restringindo aquilo que a lei não restringiu. Então, na prática, a gente vai ter que ter razões técnicas, né, para não colocar produtos nessa lista. Hoje, a ideia dominante é que vai se fazer uma analogia com as mercadorias que não podem ser trazidas como bagagem. Por exemplo, veículos, partes e peças, aeronaves, partes e peças, embarcações, partes e peças, e assim por diante, armas e munições. Mas não há ainda assim um consenso sobre quais produtos não poderão ser vendidos. Esses são os mais indicativos. ¿Alimentos de la canasta básica podrían ser vendidos en estas tiendas libres? A lei não proibiu. A lei só disse que poderão ser vendidos produtos nacionais ou estrangeiros. Então, nós não vemos uma razão técnica até o momento para que eles não estejam lá. Eventualmente, tal razão existe, mas a gente não conseguiu ainda chegar a esse consenso, como eu disse, né? En cuanto a quiénes podrán comprar, ¿eso ya está definido? ¿Cómo será? Sim, a lei também fala que são viajantes, né? Ela não faz restrição sobre nacionalidade. Então, tanto os uruguaios, argentinos, quanto os brasileiros poderão comprar nas lojas francas, desde que sejam viajantes. ¿Moradores de Santana do Livramento, por ejemplo, no podrían comprar? Na verdade, a gente teve essa discussão interna, mas superamos rapidamente, porque, tecnicamente, se eu vou ali do outro lado da praça, eu fiz uma viagem internacional, para todos os efeitos legais, inclusive. Se eu saio daqui e atravesso a rua, eu estou num outro país, que é o Uruguai, né, sujeito a uma outra ordem jurídica, inclusive. Então, não há como negar que eu fiz, sim, uma viagem internacional. Então, a gente superou essa questão, presumindo que todas as pessoas que forem declarar as compras tenham feito uma viagem internacional. E assim os moradores poderão, sim, comprar. Quanto a la cantidad que podrán comprar, ¿eso ya está definido también? Está definido uma cota de $300, né, por pessoa, tanto nacionais quanto estrangeiros, que será isenta de tributos. A partir daí, será tributado no regime especial, como nas bagagens, ou seja, 50% do que exceder os $300. ¿Quién podrá obtener la licencia para tener una tienda libre? ¿Un supermercado, por ejemplo, que actualmente existe, puede convertirse en tienda libre? Em princípio, poderia. Na verdade, ele teria um problema que o que fazer com o estoque dele, né? Qualquer pessoa jurídica pode ser uma loja franca, né? Agora, se eu tenho hoje uma empresa que tem lá o seu estoque, tem a sua contabilidade funcionando, é muito complicado dar baixa naquele estoque, né, e começar um novo estoque no novo regime. Então, o mais sensato seria abrir uma filial ou abrir uma outra empresa, né, para operar nesse sistema. Nós não poderemos ter mercadorias dos dois regimes na mesma empresa, digamos. Então, tem que abrir uma empresa própria para operar a loja franca. ¿En cuánto tiempo estima que ya estará definida toda la reglamentación? A Receita está trabalhando com aquele horizonte, né, fornecido lá pelo nosso
secretário, que é meados do ano que vem. É junho do ano que vem para estar tudo regulamentado. Nós dependemos também, além da regulamentação, essa é mais tranquila, na verdade, né? Nós dependemos do desenvolvimento de um software para controlar a emissão de tickets de venda, né? Porque a Receita está adotando para esse modelo uma fiscalização eletrônica, automática, e que faça com que o turista não precise vir até a Receita para declarar suas compras. Então, isso pode demorar um pouquinho, mas o benefício para a comunidade vai ser imenso, porque toda vez que você for fazer uma venda para um turista, ele vai lá no sistema da Receita e vai pedir autorização para emitir o ticket. Com isso, ele vai controlar a cota e também vai uma das formas, permitir o pagamento no próprio estabelecimento do vendedor. Com isso, o turista sai da loja com a obrigação tributária, se ele passar da cota, já cumprida, e não precisará se dirigir a nenhum órgão aduaneiro ou fiscal para fazer nenhum procedimento. El año que viene ya podría existir algún free shop, ya se podrían instalar o aún no. Do ponto de vista formal, legal, poderia. A gente não consegue dizer nesse momento quanto tempo vai demorar para ser disponibilizada esta estrutura de dados, né, para fazer realmente o controle da emissão de tickets. Mas a gente está trabalhando também já para que possa, juntamente com a regulamentação, disponibilizar já essa estrutura de dados, né, esse banco de dados e esse sistema de controle, para que possamos efetivamente, logo em seguida da regulamentação, começar a operar com as lojas francas. La diferencia con el sistema de free shop de Uruguay es en cuanto a la mercadería que se va a vender y quiénes podrán comprar, ¿eso varía? O sistema tem grandes diferenças em relação ao sistema uruguaio. Tu apontaste duas que são bastante importantes, na verdade. Mas tem outras. Por exemplo, vai se presumir que tanto o estrangeiro quanto o brasileiro estão entrando no país. E que os produtos que serão comprados nessas lojas serão consumidos dentro do território brasileiro. Eu digo isso por quê? Porque vai ser cobrado tributo tanto do nacional quanto do estrangeiro que foram comprar nas lojas francas e passar dos limites de $300. E não faria sentido cobrar tributo se fosse uma saída do país. Então, essa é uma diferença também que eu vejo bastante grande, né? ¿Habrá nuevas audiencias públicas en los próximos meses? Não está na agenda, mas não está descartado também. A Receita Federal tem um e-mail que foi amplamente divulgado lá na audiência pública, né, para que as pessoas emitam sugestões e enviem sugestões para essa equipe que está trabalhando na regulamentação, né, das lojas francas. ¿Ha sido grande el interés de los santanenses en este tema? Sim, nós tivemos cerca de 200 pessoas na audiência, né. O auditório preparado foi até pequeno, daí posteriormente passou-se a transmitir imagens para uma sala ao lado ali. A gente percebeu que a comunidade está bastante interessada e a gente acredita que é sim uma oportunidade de desenvolvimento para a nossa fronteira, mas o sistema tem que ser bem conduzido para que não vire um desastre.